Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gerson, prazer. Agradecer primeiro o pessoal da Unip, o pessoal da EBM, o pessoal de Contábeis está aqui também, né? Agradecer a oportunidade, para mim é um prazer estar aqui, contribuir com a carreira, o crescimento pessoal de cada um. Não sei se todo mundo já passou pela cabeça de alguém o caso de fazer um intercâmbio, mas tipo, 2, 3 anos atrás, na minha cabeça também não passava. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu vivi, por que eu optei por fazer isso e o que isso agregou para mim em questão de 12 meses, entendeu? Vou começar aqui me apresentando. Então, meu nome é Gerson Bueno da Costa, eu tenho 32 anos, sou natural de Minas Gerais, graduado em Administração de Empresas aqui da Unip, da turma de 2017. Sou ex-gerente na Vale do Sol, pousada hotel aqui do lado, quem é de São José deve saber. Eu coloquei aqui porque é um emprego mais relevante assim da minha carreira, foram 12 anos trabalhando no hotel. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como foi até o intercâmbio. Então, começando aqui, ensino fundamental e médio. Ensino fundamental e médio não tem muito o que falar, escola pública, bem tranquilo. Antes de terminar ensino fundamental e médio ali, quando eu tinha 12 anos, meu pai me matriculou num curso de informática. Então, eu com 12 anos, eu achava que informática, assim, eu apaixonei, entendeu? Informática era o que eu achava que eu ia trabalhar pro resto da minha vida e que eu ia fazer carreira com isso. E aí eu fiz fiz 2, fiz 3 cursos, fiz aqui cursos de nível técnico, fiz 2 cursos de nível técnico. Comecei a trabalhar com publicidade e hotelaria meio que ao mesmo tempo ali em 2010. Então, assim que eu terminei ensino médio, eu comecei essas duas carreiras. Assim, trabalhei de 2010 até 2013 com 2 empregos, quase que um pai do Cris aí. Em 2013, por motivos pessoais, assim, uma carga, sabe, trabalhando em 2 empregos, das 8 da manhã às 9 da noite, todo dia, finais de semana, então eu tive que optar por um só. Para ser extremamente honesto, eu preferiria seguir com publicidade, mas na época, por um certo conforto que eu tinha na hotelaria, eu optei por hotelaria. Mais para frente, eu fui descobrir que as coisas acontecem como tem que acontecer, entendeu? E às vezes você acha que você, sei lá, talvez você pense que na hora é uma decisão difícil de tomar, que era para mim, entendeu? Era uma decisão muito difícil de tomar, deixar a publicidade, que era um negócio que eu gostava, seguir em hotelaria, que estava me dando, assim, mais retorno, assim, estava me dando mais uma segurança na época. Só o futuro vai dizer se era o correto ou não. Na verdade, qualquer área que eu decidisse seguir poderia dar muito certo ou poderia dar muito errado. E aí, tudo que eu ia ter que fazer era recomeçar, entendeu? Em 2013, então, decidi cessar com publicidade, não trabalhei mais com publicidade. E logo em 2014 eu comecei a estudar aqui. Em 2016 eu fui promovido a gerente no hotel e de 2016 a 2022 eu fui gerente do hotel. Foi assim um período de muito aprendizado, na verdade. Quando me ofereceram a posição de gerente, eu nunca tinha recebido assim um treinamento de como era ser, então eu só tinha a noção do que eu vivia no dia a dia, o que eu via o gerente fazendo, e na hora que me ofereceram eu falei, ok, quero, vou. Eu lembro que assim, só para compartilhar, os primeiros 8 meses foram assim,
teste, prova de fogo, entendeu? Então, assim, foram 8 meses bem turbulentos. Por experiência própria, desde muito cedo, eu, sempre preferi aprender vendo que outras pessoas. Então, na verdade, assim, aprender com o erro dos outros. Inclusive, é uma dica. Aprender com o erro dos outros. Mas chega uma certa hora na vida da gente que você precisa errar para aprender. Ou, se não errar, beleza, mas assim, ninguém é perfeito. Terminei o curso superior em 2017, segui trabalhando. E aí, em 2022, na verdade, eu já vinha querendo mudar de carreira, assim. Eu gostava, entendeu? Hotel, gostava do trabalho do hotel. A área de hotelaria é um negócio bem legal, turismo, tudo isso é bem bacana. Mas eu já estava há muito tempo ali, no mesmo lugar, mesma empresa, interior de São Paulo, cidade pequena, e já estava sentindo já aquela necessidade de, ver coisa nova, coisa maior, evoluir, entendeu? Não é uma questão de dinheiro, entendeu? Inclusive, você chega num ponto que você trabalha, recebe salário, paga suas contas, tem um certo conforto. E aí, mesmo assim, mesmo com conforto, você se vê naquele negócio assim, quero mais, entendeu? E aconteceu especificamente um pouco antes da pandemia, então, quando veio a pandemia, foi uma época muito instável, assim, não era uma época interessante para você, por exemplo, para mim, não era uma época interessante para mim deixar tudo que eu tinha construído para tentar alguma coisa nova no meio de uma época daquela. Não tinha nada certo, estava todo mundo meio perdido, então era hora de ficar ali dentro da casinha, esperando a hora certa de fazer alguma coisa. Passada a pandemia, hora de colocar em ação. Então, pedi demissão do hotel e fui para o intercâmbio. Por que fazer o intercâmbio, né? Tem algumas pessoas, são motivos diferentes para diferentes pessoas. Então, a pessoa pode querer fazer um intercâmbio para melhorar o perfil profissional, aprender um novo idioma, novas práticas de trabalho, que foi o meu caso. Às vezes a pessoa tem só interesse de viajar, conhecer cidades e pessoas e culturas diferentes, viver novas experiências. Então, esses são alguns dos motivos que levam a pessoa a querer viver um negócio no exterior. Eu vou falar aqui um pouco sobre a Irlanda, que foi o país que eu escolhi para fazer o intercâmbio. E depois eu vou falar da minha experiência, como foi lá. Então, assim, a Irlanda, considerada um país desenvolvido, então, assim, muitas das coisas funcionam lá, entendeu? As pessoas têm o jeito de viver, assim, transporte público funciona. Na verdade, assim, não vou entrar muito em detalhe, mas saúde pública também, a gente tem que dar um crédito aqui para o SUS, porque depois a gente vai abrir para perguntas, eu posso entrar em mais detalhes assim com isso, mas lá não tem. Então, assim, apesar de ser um país envolvido, saúde pública é para quem pode, entendeu? Na Irlanda é falado inglês e irlandês, que é um idioma gaélico. Na verdade, assim, o gaélico, o irlandês é um idioma nativo deles desde os primórdios, assim, antes, quando eles foram colonizados pelos ingleses. Então, os ingleses chegaram, colonizaram eles e fizeram eles falar o inglês. Então, hoje, depois de muito tempo, foi adotado o inglês lá. Mas, em todo lugar que você vai, por exemplo, dentro do metrô, na verdade não é um metrô, é um bondinho que passa em cima da cidade, eles têm um projeto para fazer o metrô ainda. Dublin, onde eu fiz o intercâmbio, é uma cidade relativamente grande, assim, mas não chega a ser uma Campinas, assim, talvez um Ribeirão Preto, entendeu? Mais ou menos, para vocês terem uma ideia de tamanho. Então, eles não têm ainda um metrô, mas tem o bondinho que anda por cima, assim, da superfície da terra. E o metrô, ele fala, por exemplo, ele dá as instruções em qual estação você está e qual que é a próxima, e a instrução é sempre em inglês e irlandês, tá?
Mas no dia a dia ninguém fala o gaélico, o irlandês, entendeu? É só mais uma questão de que eles têm que manter vivo esse idioma deles, entendeu? A Irlanda fazia parte do Reino Unido até 1922, quando foi declarada a independência deles. A Irlanda do Norte, que é um pedaço da Irlanda também, preferiu ficar com o Reino Unido. Então, a Irlanda tem essa divisão. Então, a Irlanda do Norte é uma república diferente e a Irlanda é uma outra república. Inclusive, a Irlanda do Norte, a moeda é a mesma do Reino Unido, que é a Libra, e a moeda da Irlanda é o euro, porque a Irlanda está dentro da União Europeia. Já o Reino Unido, eles saíram da União Europeia, acho que em 2020, se eu não estiver enganado. Um dos maiores IDHs do mundo, isso varia muito ano para ano, mas eu vi alguma coisa que era o terceiro maior IDH do mundo, da Irlanda. Apesar de tudo isso, apesar de ser um país considerado desenvolvido, apesar do terceiro maior IDH do mundo, a Irlanda também passou por fases difíceis, né? Tempos difíceis. Então, vou citar aqui um período, na verdade, que é a Grande Fome. Inclusive, hoje, até quando vai falar da história da Irlanda, eles dividem antes da Grande Fome e depois da Grande Fome. Então, a Grande Fome, ela durou ali 4 anos, de 1845 a 1849, enquanto a Irlanda ainda era colonizada pelos ingleses. Os ingleses chegaram, colonizaram e tomaram todo o pasto da Irlanda para a produção de gado. Então, a população pobre da Irlanda, que era a maioria, ela ficou meio que refém de certos tipos de alimento. E um deles era a batata. E a batata, naquela época, teve uma peste que infestou as batatas e dizimou, assim, 1/4 da população da Irlanda. Foi 1 milhão de mortes e, naquela época, mais de 1 milhão de pessoas emigraram, saíram da Irlanda para outras partes do mundo. Então, foi uma época muito, muito, muito difícil. Até hoje, assim, a batata ainda está presente agora na alimentação da Irlanda, muito presente. Mas essa história é uma história que marcou mesmo a história do país e, dali em diante, foi uma outra vida, entendeu? Hoje, a Irlanda, desde muito antes, a maioria das pessoas eram católicas lá e, com o tempo, outras religiões foram chegando e agora, tipo, meio que são divididos em católicos e protestantes. Tanto que a bandeira da Irlanda foi escolhida com essas cores, o verde simbolizando os católicos, o laranja simbolizando os protestantes e o branco no meio deles simbolizando a paz entre os povos. Tá? A minha experiência na Irlanda, por que eu escolhi a Irlanda? Tá? De novo, sendo muito sincero com vocês, a Irlanda não foi assim minha primeira opção. Entendeu? Eu tinha como primeira opção a Austrália, porque eu tenho um amigo que está morando na Austrália e, como eu queria, sabe, dar uma virada na minha carreira, para mim, o que eu tinha como objetivo para isso era aprender o inglês. Na verdade, eu tinha que dar um jeito de, apesar de, assim, formado em administração de empresas, 12 anos de experiência no hotel, 6 anos de experiência como gerente, apesar disso, eu achava que, assim, eu preciso melhorar ainda mais meu currículo. Tanto se eu quiser trabalhar ainda com hotelaria, ou se eu quiser mudar de carreira, eu preciso melhorar meu currículo. E eu, assim, tinha uma noção muito básica de inglês. Eu falava assim, eu pensava comigo, inglês é um negócio essencial. A gente vê que as coisas estão evoluindo, globalização não é um assunto de hoje, é um assunto de muito antes. E cada vez mais o inglês vai fazendo parte da tua vida, entendeu? E se você fala, você tem oportunidade, que quem não fala não tem. Isso é algumas, não define, mas são oportunidades, entendeu?
Então, por que eu não escolhi a Austrália, escolhi a Irlanda? Na verdade, foi uma questão financeira. O intercâmbio para a Irlanda é um pouco mais barato, entendeu? A diferença é uma diferença bem considerável. Então, assim, eu comecei a analisar se compensava gastar um pouco menos e realmente ir para a Irlanda mesmo. E assim, na minha análise, a única coisa ruim, que assim, o único ponto negativo mesmo de ir para a Irlanda é o clima de lá. Foi o que na minha pesquisa, assim, a gente está vivendo aqui no... Acho assim, todo mundo deve estar meio que reclamando do calor que aqui faz, né? Mas o frio eu não sei se é para qualquer um o frio, tá? Eu não tinha real conhecimento, não sabia como era de fato, mas eu só sabia que era um frio. Topei ir mesmo assim, porque eu queria muito o inglês, então eu queria muito ir lá, estudar, aprender, melhorar meu currículo, eu tinha que fazer isso. E o frio para mim não seria um obstáculo, assim, coloquei para mim, né? Cheguei lá em setembro do ano passado. Setembro era uma transição de verão para outono. E aí a gente já chega lá e já vê que não dá para você sair sem uma blusa qualquer dia, qualquer hora. E assim, eu cheguei meio que não tinha, a diferença era só a temperatura mesmo. Mas conforme foi passando o tempo, em outubro, novembro ali, dezembro, o pôr do sol já começava a acontecer antes. E o nascer do sol já começava a ser mais tarde. Então, em dezembro, para vocês terem uma noção, o pôr do sol era às 4 da tarde. E o nascer do sol era às 9 da manhã. Então, a gente tinha das 9 da manhã às 4 da tarde de sol, no inverno. E em dezembro eu cheguei a ter temperaturas de menos 3 graus, com sensação térmica de menos 9, que é bem diferente do que a gente tem aqui, né? E assim, aqui quando a gente tem, só uma comparação, aqui quando a gente tem o auge do nosso inverno, a gente tem de 1 a 5 graus ali por uma semana. Mas lá a gente tem de menos 3 a menos 9 por meses, entendeu? E é chuva, e é vento, e assim, Irlanda não é um país assim que tem neve todo ano, mas é possível ter neve. Inclusive eu vi neve 2 vezes lá, e assim, é um espetáculo bem bonito, legal, mas funcionalmente assim, pro corpo, não é eu não achei legal, entendeu? Mas vale a experiência ainda. Eu vou chegar ainda em mais motivos porque vale a experiência. O ponto era, o clima era um ponto negativo para mim, entendeu? Isso é de cada um. Quando eu cheguei lá, na verdade, assim, todo intercambista, o passo a passo, assim, primeiro é contratar uma agência de intercâmbio. A agência de intercâmbio compra um curso de inglês. Junto com o curso de inglês, você chega com um lugar para ficar, que é um hostel. Normalmente, 2 a 3 semanas você fecha com o hostel. Chega lá, já tem tua reserva, tem teu quarto. Normalmente, quarto compartilhado, já no hostel. E o período do hostel, para mim, eu achei interessante colocar aqui, porque o período no hostel é um período bem bacana, porque você chega, outras pessoas estão chegando junto com você. Você vai fazer contatos ali, você vai conhecer pessoas, você vai criar amizades que provavelmente algumas delas vão ficar durante todo o intercâmbio e às vezes até depois. Eu tenho amigos que eu conheci no primeiro dia de hostel e converso com eles até hoje. Muitos deles, por exemplo, durante um ano inteiro que eu fiquei lá, eu não consegui ver com frequência, mas tenho como amigo até hoje. E é muito bacana isso, você troca experiências que você já viveu e objetivos do que você está ali. Por que você está ali? Muito quando você chega lá, as pessoas ficam perguntando: por que você veio? O que te trouxe aqui? O que você fazia no Brasil? E isso é uma troca de experiência muito bacana, entendeu? Isso é uma coisa que você realmente leva para o resto da vida. Escola é uma extensão disso, entendeu? Escola você vai conhecer outras pessoas, inclusive de outros países. Você cria amizades também. É um networking que você constrói ali. Então, você conhece uma pessoa que trabalha em tal lugar, a pessoa que te apresenta um trabalho, às vezes está precisando, tem uma vaga interessante de trabalho, você se candidata, você tenta,
Então, a escola, além de ser o propósito que você foi para estudar, acaba te abrindo portas lá dentro. Empregos, esses aqui são a minha experiência, tá? Eu vou citar alguns outros depois, mas assim, eu tive 3 empregos relevantes. Eu fiz outras coisas, mas tipo, são mais como freelance. Mas assim, relevantes foram 3 empregos. Primeiro emprego, eu particularmente assim, comigo, quando eu cheguei lá, eu não conseguia assim me comunicar em inglês. Então eu tinha uma noção de inglês, mas a pessoa começava a falar comigo, a pessoa falava uma frase, perguntava alguma coisa, eu tentava entender uma palavra para supor o que ela estava falando e tentar dar uma resposta para ela. E assim, não é o suficiente para chegar e conseguir um emprego que você converse com o cliente, que você ajuda, que você dá uma solução para alguém, entendeu? Então, quando eu cheguei lá, Kitchen Porter é um emprego que você fica dentro de uma cozinha de um restaurante lavando prato, panela, assadeira, cuida da limpeza da cozinha, é isso. Costuma ser um pouco pesado, mas assim, a pessoa que vai para lá, um pouquinho que ela pesquisa, ela já entende que você já esperava que era assim. Eu já esperava que era assim. Para começar assim, até uma dica, se alguém quiser um dia ir para a Irlanda, eu vou passar um pouco mais para frente, existe algumas burocracias que você tem que cumprir quando você chega, você precisa tirar os seus documentos e você precisa, dependendo de quanto você, com quanto recurso financeiro você chegou, você às vezes não tem muita escolha de trabalho no começo. Então, no meu caso, eu precisava fazer uma grana já no começo, independente da posição que eu ia estar trabalhando. Foi um período bacana, na verdade, assim, eu trabalhei com irlandeses, trabalhei com um chefe de cozinha que era brasileiro, trabalhei com outro chefe de cozinha da Argélia, 2 moças das Ilhas Maurício, e era um café, era um restaurante de uma inglesa. Então, contato com outras culturas não falta. É bem bacana, pessoal, assim, o que eu tenho para falar é que está todo mundo interessado em como funcionam as coisas no seu país e você é interessado em como funcionam as coisas no dele e todo mundo querendo fazer funcionar aquilo que vocês estão fazendo ali. Porque está todo mundo, no fundo, está todo mundo em busca de resolver o seu lado ali e em busca de uma vida melhor, entendeu? Seja estudando, seja trabalhando, seja construindo o que estiver construindo. Trabalhei esse tempo nesse café e depois conforme eu comecei a estudar e tudo, e o idioma começou a fluir um pouco mais, não consegui assim uma oportunidade no mesmo café de sair da cozinha e começar a atender cliente, mas eu tinha na minha cabeça que trabalhar em restaurante como garçom era uma coisa bacana, assim, não só como garçom, mas não só pelo trabalho, mas eu teria contato com o cliente, a gente poderia estar falando inglês, exercitando, entendeu? Evoluindo. E aí eu comecei a imprimi mais de 50 currículos, entreguei mais de 50 currículos de 50 restaurantes e eu queria uma oportunidade como garçom, entendeu? E eu consegui, assim, eu demorei, na verdade, um pouco mais de 3 semanas procurando emprego quase que todo dia e consegui. Consegui, o segundo emprego, no caso, foi um restaurante de lá, assim, tipo, não de região central, não é um restaurante turístico, era um restaurante local, irlandês. Conversei ali, o cara me deu uma oportunidade, o meu inglês estava mais ou menos ali, ainda não era aquela coisa. E comecei, mas o mais importante foi isso, foi começar. E aí começava ali, atendia um cliente, anotava um pedido, não entendia o que a pessoa falava, você pode repetir, por favor? E aí vai, e às vezes a pessoa repete. Aliás, assim, a maioria deles, eles têm bastante paciência com você, sabe que você não é dali, sabe que você está aprendendo o idioma, e eles até contribuem com você, com calma, falando mais de uma vez, repetindo tudo. Você imagina uma pessoa que vem de fora para o Brasil,
para em São Paulo, conversa com alguém em São Paulo, depois vai para o Sul, conversa com alguém no Sul, depois vai para o Nordeste, conversa com alguém do Nordeste. É mais ou menos a mesma coisa assim, entendeu? É o mesmo idioma, mas você vai para o Nordeste, o cara chega com um monte de gíria e um monte de sotaque, fala diferente, você tem essa dificuldade, entendeu? Eu fiquei nesse emprego por 3 meses e tive que procurar um outro. Depois eu vou chegar nessa parte também, vou falar de custo de vida, de jornada de trabalho. Então, assim, depois de 3 meses trabalhando, eu senti a necessidade de fazer um pouco mais de dinheiro. Esse emprego, porque lá eles pagam por hora, então lá eles estavam me dando poucas horas, eu estava fazendo pouco dinheiro, eu estava cobrindo os meus custos, mas eu não estava gerando mais dinheiro. Era uma coisa que eu queria também, eu queria me pagar, eu queria repor o dinheiro que eu gastei para ir. Então eu comecei a procurar um outro. E aí foi onde entra esse terceiro emprego. Foram mais de 50 currículos de novo entregues e tudo. E foi assim uma coincidência que no último currículo que eu entreguei foi onde eles me chamaram. E o cara estava precisando de alguém. Aliás, nesse segundo emprego eu trabalhei como garçom e bartender. Eu meio que chegava para trabalhar e aonde estava precisando eles me colocavam. Então, hoje está precisando atender mesa, eles me colocavam como garçom. Está precisando mais do bar, eles me colocavam atrás do bar. Então eu aprendi as duas funções já ali. No terceiro, o cara estava precisando de alguém para ficar no bar, mas para assumir o bar. Então era uma posição assim um pouco mais de responsabilidade. Eu sairia de assistente assim para ser o principal e eu teria um assistente. Então agarrei na hora também. Por coincidência também, nesse último emprego aqui, na verdade, assim, coincidência e não coincidência, né? Dublin, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, assistirem um pouco de vídeo no YouTube, vocês vão ver que Dublin é infestada de brasileiro. Então, tem muito brasileiro e o gerente desse restaurante, desse terceiro, era brasileiro. Eu até achei, assim, o brasileiro, ele atrapalha um pouco para você aprender inglês, porque você trabalha com brasileiro, você fala português, você mora com brasileiro, você fala português, então isso te atrasa um pouco você aprender dependendo do quanto você se dedica, tá? Então, assim, não é impossível, você não vai deixar de aprender inglês porque está trabalhando com brasileiro e morando com brasileiro. Isso vai de quanto você se dedica, porque, assim, é um obstáculo, tá? Eu já sabia disso, então, mesmo assim, eu com o nível de inglês que eu tinha, eu sabia que teria essa dificuldade, mas mesmo assim, há outras pessoas trabalhando, os clientes falam inglês, outras pessoas falam inglês. Eu falei, eu preciso mais de dinheiro e eu vou topar essa nova experiência aí. O cara me treinou, me deu um up mesmo, me ensinou coisa que eu não sabia. Eu comecei a trabalhar num restaurante. Esse terceiro restaurante era um restaurante na região central de Dublin. Então, um restaurante muito turístico, a região central ali muito turística. A gente recebia gente de toda parte, assim, da Europa, Estados Unidos. Tinha brasileiro que estava a passeio, a gente recebia também. E eu estava ali preparando drinks, entendeu? No caso, eu tinha a carta de drinks da casa, vinhos, cervejas, e aí whiskies. Então, eu também escolhi essa parte, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Tem também mais um motivo, então é tudo uma questão de estratégia para você conseguir aquilo que você tinha como objetivo. E foi muito bacana, trabalhei lá mais 3 meses e meio. Foi quando eu decidi cessar, voltar para o Brasil. Eu já tinha conseguido mais ou menos assim o que eu tinha como objetivo para mim. Meu objetivo era falar inglês. Então cheguei, estudei, trabalhei, ganhei um dinheiro, repus assim o que eu investi para ir. Meio que eu fiz o investimento se pagar ali e voltei com um nível aceitável de inglês para eu tanto trabalhar, abrir alguma coisa em alguma região turística ou trabalhar para uma multinacional ou qualquer coisa do tipo, entendeu? É tudo coisa que agrega no perfil profissional. Te dá mais opções, você não fica refém
de uma profissão que você tem ou de alguma coisa assim. Para fechar essa... Oi? Eu fiquei um ano. Para fechar essa parte aqui, sobre a adaptação, na minha experiência, antes de eu ir, eu achava que a adaptação seria um pouco mais rápido. Eu achava que, por conta do que eu tinha como experiência de vida, com 30 anos e tudo, eu achava que eu ia ter um pouco de dificuldade com o idioma, porque eu não falava inglês, o que é natural, que já era óbvio, mas eu achava que a questão de adaptação ia ser um pouco mais rápido, uma coisa que eu vi que na prática não foi do jeito que eu esperava. Mas mesmo assim não foi uma coisa que eu tive dificuldade com isso. Mas só a título de tirar dúvida mesmo, às vezes a gente acha que vai ser fácil, não é fácil. Tem burocracia, tem outros fatores que aparecem imprevistos e você tem que lidar com isso na hora, não tem como prever, e é isso. Mais ou menos, eu consegui assim com 6 meses, um pouco mais de 6 meses ali, eu consegui assim, um pouquinho mais, 7 para 8 meses, que aí começou a ficar bom, entendeu? Mas até então era correndo atrás de documento, correndo atrás de acomodação, correndo atrás de emprego, correndo atrás de escola e tudo mais. Desafios e famosos perrengues aí que o pessoal fala na internet. Começa pelo idioma, foi o que eu falei. Muitos chegam com 0 inglês ou pouco inglês, ou pessoas que estudaram aqui no Brasil anos de inglês, mas chega lá e não serve para muita coisa. A prática é muito diferente do que você aprende dentro de uma sala de aula. Depende de quantas horas também que você tem feito inglês. Eu vou dividir com vocês aqui que um ano antes eu paguei uma professora particular para chegar lá conversando pelo menos. Eu paguei um ano de professor particular, mas assim, por negligência minha, eu paguei só uma aula por semana. Eu vou falar que uma aula por semana é nada, entendeu? Então, 50 minutos por semana de aula é nada. Eu fiz um ano e daria para aprender em 3 semanas o que eu aprendi em um ano. Então, às vezes, não compensa, entendeu? Você fazer 50 minutos por semana não dá. A não ser que você vá continuar estudando em casa, com foco, disciplina, entendeu? Você precisa de horas e horas ali vivendo, entendeu? O negócio precisa estar presente na tua vida. A acomodação é uma questão assim, é meio que geral. Aluguel no mundo inteiro tá agora mais do que nunca tá ficando caro tudo, mas assim, na Irlanda é um problema já de anos atrás, que muito difícil você conseguir um lugar para ficar que seja bom, que seja acessível. Então assim, realmente a questão acomodação lá é uma questão que muitas vezes você não tem escolha de onde ficar, você tem que ficar onde tem para ficar, e o preço não é barato, entendeu? É puxado. Eu vou dar um exemplo um pouquinho para frente aqui de custo de vida, quanto a gente paga de aluguel. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração se um dia você estiver planejando um intercâmbio desse. Pode ser para a Irlanda, pode ser para qualquer outro lugar. Eu mesmo estou vendo uma outra opção para outro lugar agora, e eu percebi que a acomodação é um desafio em qualquer lugar. O clima, foi o que eu falei, inverno, muito rigoroso mesmo. Inclusive, agora, eu vim para cá, cheguei na quinta-feira da semana passada, e eu deixei alguns amigos lá na Irlanda. O pessoal já está meio assim, o inverno está chegando, sabe? A pessoa já fica meio, sabe? Já vai ficando meio triste, assim, porque o inverno está chegando, porque as temperaturas vão baixar muito, chove demais, venta demais, não tem sol, e aí você fica comprando vitaminas no mercado porque você não tem aquela vitamina natural do sol e tudo mais. Então as pessoas já vão ficando mais assim depressivas, não é o caso, mas é a falta do sol. Recursos eu quero dizer assim, recurso financeiro. Não tem almoço grátis, né? Então tudo custa alguma coisa, tudo custa dinheiro.
e você precisa fazer realmente assim um planejamento e você precisa ter um recurso dedicado para isso, porque a depender de quanto você dedicar para isso, você pode precisar de mais e aí você tem que ter onde recorrer. Então isso é uma questão bem assim delicada. O país, por exemplo, na época que eu fui, eu tinha que chegar lá com 3 mil euros. Eu tinha que chegar lá e comprovar que eu tinha no mínimo 3 mil euros. Inclusive, 3 mil euros naquela época já nem era muita coisa para o país lá. Você chegar com 3 mil euros não garante nada. Não garante que não vá fazer falta para você. O aconselhável é sempre você chegar com um pouco mais ou ter um pouco mais de algum jeito, porque acho que esse mínimo que eles estipulam, eu acho que não é o suficiente, entendeu? Hoje em dia o mínimo para você chegar lá e comprovar é 4.200. 4.200 já ok, mas mesmo assim com esse problema de perrengue na imigração? Não, na verdade, depois eu vou abrir mais uma pergunta, mas quando você fecha com uma agência, a agência já tira todas as suas dúvidas e te dá todo o suporte para você chegar lá e não ter problema. Então, se você seguir certinho o que eles estão te passando, você não vai ter problema. Não é para ter. Entendeu? Sim, não tem voo direto para Dublin. Eu tive que fazer uma escala, no caso eu fiz uma escala na Suíça, mas isso depende da passagem que você compra. Mas voo direto para Dublin não tem. Tá? E a inflação pós-pandemia. Então, assim, eu tive uma ideia assim, do que a inflação causou para a Irlanda, para Dublin, no pós-pandemia, quando eu estava trabalhando com um brasileiro no primeiro emprego. E ele era um cara que já estava lá há 8 anos, ele estava me falando para mim que as coisas meio que dobraram de preço no mercado, custo de vida, tudo dobrou de preço, literalmente 100% de aumento. E ele me disse que nos últimos 8 anos nos últimos 5 anos, acho que 5 anos antes da pandemia, era um negócio assim, você ia no mercado, o saco de arroz, por exemplo, custava 50 centavos de euro e um ano depois ainda era 50 centavos de euro e um ano depois ainda era 50 centavos de euro. Então, assim, era o mesmo preço por anos, sem alteração. E agora as coisas estão dobrando. Inclusive, teve um ano que eu fiquei lá. Vou dar um exemplo de um potinho de requeijão que eu gostava de consumir lá. Quando eu cheguei, era 69 centavos de euro e quando eu saí já era 1 euro. Então, tipo assim, continua barato se você for ver, pelo que você é remunerado, mas foi um aumento de 40%. Entendeu? Jornada de trabalho e custo de vida. Estudante, por lei, na Irlanda, é permitido trabalhar 20 horas por semana. Então, meio período, tá? O full-time, o part-time é meio período e full-time 40 horas por semana. 40 horas por semana você é permitido trabalhar em períodos de férias. Então, é isso. Você trabalha meio período enquanto tem aula, 40 horas quando não tem aula. Para o custo de vida, você tem aluguel, contas, eu coloco conta de luz, conta de gás, conta de internet, se tiver na casa. É difícil a casa que tem os 3, entendeu? Porque o próprio plano de celular já cobre a internet, então muita gente não tem internet em casa. É mais energia e gás, conta de água não existe lá, então já chove o ano inteiro, então não tem conta de água. Eu deixei aqui um exemplo, uma pessoa que trabalha 20 horas por semana, a remuneração mínima lá é 11,30 euros por hora, ela ganha 226 euros por semana, 904 euros por mês, isso sem deduzir o imposto de renda que todo mundo é obrigado a pagar lá. Pelo que eu percebi, quem trabalha até 20 horas por semana tem pouco ou quase nada de imposto de renda deduzido. Um pouquinho que você trabalha a mais, que você começa a pagar a mais. Eu estava fazendo uma média quando eu saí de lá, eu estava fazendo uma média de 30 e poucas horas por semana, eu estava pagando entre 8% e 9% ao mês de imposto de renda. Ao mês não, a cada pagamento, na verdade.
As empresas, elas pagam, algumas pagam por semana, algumas pagam por quinzena e algumas pagam mensal. Tá. Isso depende da empresa. Então, assim, coloquei aqui, um aluguel de 550 por mês é uma média para você dividir um quarto, tá? Ele varia ainda, tem aluguéis mais caros, 600, 650 de quarto compartilhado, tá? Quarto individual, você começa a achar com 700, 750 para cima, tá? Assim, para quem é permitido trabalhar só 20 horas, é um tanto quanto, assim, puxado. Você tem de 50 a 80 euros mais ou menos por mês de contas, então a conta de energia e gás, que é o que mais gasta. O gás, no caso, é mais para o inverno, quando você tem que ligar aquecedor e tudo mais. Plano de celular, 20 euros, cobre o mês inteiro, você fica com internet quase que limitada, assim, é muito difícil você consumir todo o pacote de dados que tem no seu plano. A alimentação no mercado ainda continua razoável, 30 euros por semana que você consegue fazer a sua compra, dá uma média de 120 por mês. Transporte público, 10 euros por semana, dá para você se locomover, 40 por mês. E trabalhando 20 horas por semana, você vai sobrar 94 euros para você ter um lazer ou outra coisa, entendeu? Mulheres aí que querem fazer cabelo, unha, é o que sobra para fazer esse tipo de coisa. A propósito, isso é até uma oportunidade para quem trabalha com isso, porque é bem caro, entendeu? O pessoal da estética, pessoal de cabelo, unha, é muito caro isso lá. Então, assim, é uma oportunidade, se for ver. 20 horas por semana é o que o governo coloca como permitido. Inclusive, muita oportunidade de trabalho você não consegue porque você é estudante e você só é permitido 20. Muita empresa não contrata porque a empresa precisa de alguém que trabalhe mais de 20 e você não é elegível para isso. Entendeu? Muitas, assim, 95% das empresas seguem essa linha. Então, o que você mais vai ouvir é não, porque você é estudante. Mas sempre tem aqueles 5% ali que dá a oportunidade, inclusive empresas até que precisam que você trabalhe um pouco mais e elas até correm um risco te dando um pouco mais de hora, talvez receber uma fiscalização e alguma coisa assim. Eu, no ano que eu fiquei lá, nunca vi ninguém ser penalizado por isso e eu estava fazendo, no último emprego, eu estava conseguindo fazer um pouco mais. A diferença é que quando você faz um pouco a mais, você só vai pagar um pouco a mais de imposto, entendeu? Acho que por lei é até justo, se você era para trabalhar só 20 horas, você trabalha um pouco mais, e aí você acaba pagando um pouquinho mais. Possibilidades, assim, depois que você começou o intercâmbio, já fez um intercâmbio, talvez renovou, conseguiu um nível legal de inglês, você consegue uma graduação, você consegue uma extensão de visto para graduação. Inclusive, a graduação é o seguinte, curso de inglês, você tem o visto válido pela duração do curso. Quando você se gradua ou pós-gradua ou faz um mestrado, esses cursos de nível superior, você tem visto válido pela duração do curso e mais um ano para você trabalhar full time no país. Então, é um pouco mais vantajoso, assim, mas também exige um pouco mais de investimento. Você pode descobrir uma nova profissão, oportunidade tem, então, assim, tem muita oportunidade, emprego não falta, parte de turismo, parte de restaurante, parte de construção, parte de hotéis, então tem muito, entendeu? Você pode trabalhar na sua área, depois que você conseguiu o inglês, você pode conseguir, às vezes, um emprego na sua área e a empresa pode te dar um visto de trabalho e aí você deixa de ser um estudante, começa a ficar com um visto de trabalho, você pode trabalhar full time e legalzinho aí. O visto de trabalho também tem uma validade, eu só não tenho certeza se é um ano. Eu sei que você querendo ou não, você não vai fugir disso, você tem que ficar renovando o visto de trabalho. Você está contratado numa empresa, a empresa te deu o visto de trabalho, você tem um período, se por um acaso você perder o emprego, você perde o visto. E aí você só está no país com permissão de morar lá por causa da empresa. E faz parte.
Uh, Oferta e demanda é uma coisa que está presente na vida de todo mundo, você já deve ter ouvido falar no próprio curso, mas a gente está sempre falando disso. Oferta e demanda, eu coloquei aqui como exemplo algumas posições, alguns empregos. Isso aqui é do site, eu não sei se vocês já conhecem, o Indeed. O Indeed é um site de empregos. Então tem aqui a média salarial que eles estão oferecendo para cada função. Umas eles pagam mais, outras eles pagam menos. Na verdade, isso aqui é para quem tem já a permissão de morar no país, então eles pagam por contrato com pagamento anual, nesses valores aqui. Você, como estudante, você pode trabalhar em qualquer uma dessas funções, mas você vai estar ganhando por hora e reduzido, entendeu? Inclusive, aqui a gente está vendo aqui uma média de 20 a 30 mil euros por ano. O estudante, ele assim, tem um teto de 13 mil euros por ano. Acima de 13 mil, você já vai começar a pagar um pouco mais de imposto e assim vai. Não é uma questão, entendeu? A questão é só questão de pagar imposto. Por que oferta e demanda eu estou falando? Você vê que essa função aqui de Healthcare Assistant é uma posição de cuidador. Eles precisam muito de cuidador lá. Inclusive, muitas empresas dão visto de trabalho para cuidador. Então, o estudante ele pode chegar, trabalhar como cuidador, ganhar um visto de trabalho e ter permissão para trabalhar mais horas e morar mais tempo, entendeu? A média salarial está um pouco mais alta. Você vê, por exemplo, assistente de venda de Sales Assistant, 28 mil euros por mês. Isso já é também uma pessoa, um requisito para a pessoa se candidatar para aquela função ali, já é um inglês um pouco mais avançado. Uma pessoa que tem um inglês iniciante não consegue trabalhar bem com vendas, né? É difícil, você precisa argumentar, então você precisa ter um domínio a mais da língua. E aí, por exemplo, você começa a ver que onde tem muita gente para aquela função, estão pagando menos. Onde tem pouca gente para aquela função, estão pagando um pouco mais. E aí vai do que você quer para você, entendeu? No meu caso, na minha experiência, eu optei por trabalhar com bar e restaurante porque eu já sabia que tinha um plus a mais além do salário, que eram as gorjetas. Faz parte da cultura deles deixar a gorjeta. Então, para vocês terem uma ideia, no último emprego que eu estava, eu pagava o meu aluguel só com gorjeta. Eu pagava o meu aluguel e ainda sobrava um dinheiro só com as gorjetas. Isso, pro objetivo que eu tinha, foi muito bom, entendeu? Aprender o inglês e ainda voltar com uma grana, quem não quer, né? Além dessas funções, a gente tem as critical skills, que são funções, como eu falo assim, as pessoas qualificadas, função qualificada. Então, assim, eles precisam de profissionais qualificados para certas áreas, eles estão em falta desses profissionais. E, por exemplo, você pode colocar lá Critical Skills Irlanda ou Critical Skills de qualquer outro país que você quiser. No próprio site do governo tem uma lista das profissões que estão em falta, que se você se candidatar e passar no processo seletivo, eles te dão também um visto para trabalhar, porque eles precisam desse tipo de profissional lá. Alguns exemplos: toda a parte de engenharia civil, elétrica, mecânica, TI, toda a parte de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e outras, entendeu? Então, essas são só algumas. Então, se você tiver interesse, pode procurar também lá Critical Skills e o nome do país que você quiser. Muitos oferecem esse tipo de visto para você trabalhar. Postura profissional, eu coloquei aqui, vou falar especificamente desses dois tópicos, que é o seguinte: estabilidade é uma coisa que muita gente busca, mas eu realmente, assim, não consigo falar para vocês se realmente, de fato, existe estabilidade, se você vai conseguir ter estabilidade um dia. Estabilidade é uma coisa meio que ilusória, entendeu? Eu, assim, não sei vocês, se vocês já seguiram ou já viram na internet alguma coisa, mas eu tenho um canal, Geração de Valor, do Flávio Augusto. Eu
acompanho desde muito tempo e esse cara é um brasileiro muito bem sucedido e ele sempre divulgava, postava falando que estabilidade não existe. E eu assim, nunca comentei nada com ninguém, mas eu sempre fui assim de muito contestar o que a pessoa está falando, às vezes. Eu tento, né? Não é comigo mesmo. Então a pessoa fala uma coisa, será que ela está 100% certa? Será que tem algum furo ali? E aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, será que estabilidade não existe mesmo? Eu estava num trabalho bacana, eu estava recebendo um salário bacana, eu estava pagando todos os meus custos, eu estava guardando um dinheiro, eu tinha uma certa estabilidade ali, mas mesmo assim, eu não conseguia validar isso, entendeu? Para mim, realmente não conseguia, entendeu? Eu acho que estabilidade realmente não existe. Na verdade, estabilidade é um lugarzinho que nada acontece, entendeu? Eu coloquei aqui, por exemplo, comodismo. Comodismo eu até acho uma palavra até meio forte, mas eu achei bacana colocar, porque o comodismo nada mais é que a zona de conforto, entendeu? Então, no meu caso, por exemplo, eu estava no meu emprego, eu já estava considerando o meu emprego como a minha zona de conforto. Nada estava acontecendo ali, entendeu? É como se eu coloquei essa linha aqui com o batimento cardíaco. A vida é isso aqui, altos e baixos, entendeu? Se você tiver estabilidade nisso aqui, você morreu. Então, nada está acontecendo, entendeu? Onde tem estabilidade, nada acontece. É um lugar quietinho, calmo e nada acontece. Então, é isso que você tem que se questionar e ver se é isso que você quer para você. Geralmente, a pessoa que chega na zona de conforto, ela batalhou para chegar ali. Ela participou de muita coisa, se capacitou, e em todo esse tempo que ela estava se capacitando, trabalhando e evoluindo, ela era o protagonista da vida dela. Mas ela chegou num ponto da vida dela, que ela falou, vou dar uma descansada, e ali ficou, entendeu? Vale pensar se você está ali e realmente nada te ameaça, entendeu? Você não tem nenhuma ameaça, você não corre risco de perder o emprego, você não corre risco de nada, entendeu? Foi mais ou menos o questionamento que eu fiz. Eu perguntei para mim mesmo, se hoje, eu era gerente de hotel e tudo, se hoje eu não tenho mais esse emprego, o que eu faria? E aí eu fiquei meio assim, vou ficar na mão de muita gente aí, não tenho muita opção do que fazer e estou meio limitado à hotelaria. Então, assim, para mim, não estava nem um pouco confortável, entendeu? Então, eu falei, vou mudar isso, entendeu? E aí foi onde eu tomei a decisão de sair. Diferencial, assim, para você se destacar, primeiro, conhecimento. Então, se você não tem, é uma coisa que você busca, então busca conhecimento. Evolução constante, porque o conhecimento que você busca, o conhecimento que você adquire hoje, muito provavelmente daqui a 5 anos vai ter um monte de gente que tem, e às vezes até mais. Então, você, sem muita escolha, você vai ter que se reinventar sempre, tá? E assim, planejamento. Sempre planejamento nunca é demais, entendeu? Eu conheci algumas pessoas que elas meio que não se dedicavam ali um tempinho para planejar, elas só iam. E aí, assim, não é que aquela pessoa esteja errada, entendeu? Ela não está. As coisas vão acontecendo, conforme você se dispõe a fazer, elas vão acontecendo. A questão é, talvez alguma coisa não aconteça na hora que você quer. E aí é onde você meio que é pego de surpresa. E, na minha opinião, o planejamento é mais uma coisa para você não ser pego de surpresa, entendeu? É você considerar que as coisas podem não sair do jeito que você queria, e aí você tem talvez um plano B para aquela situação.
Eu coloquei aqui alguns exemplos que eu pesquisei sobre métodos para você definir objetivos, estratégias para o que você quer na sua vida. E eu encontrei, por exemplo, esse OKR, que é Objetivos e Resultados Chaves. Então, por exemplo, eu vou dar, são só exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, se você tem o objetivo de melhorar a satisfação dos seus clientes, você tem resultados chaves, que na verdade são as metas. Então você tem, como você vai melhorar a satisfação dos seus clientes? Você vai colocar que você vai conseguir 200 respostas de pesquisa de satisfação. Você vai apresentar um plano de ação de 10 melhorias para o próximo semestre. Então são medidas para você conseguir o teu... Na verdade, você sempre define primeiro o objetivo final e depois vai definindo como você quer chegar lá. Então, por exemplo, alcançar métricas recordes em áreas de marketing. Como faz isso? Você consegue 500 mil visitas no site, depois 30 mil leads por mês, por exemplo. Como você vai conseguir 500 visitas no site? Você tem outras metas para isso, entendeu? É meta atrás de meta para o seu objetivo. Tomar cuidado para não criar muitas etapas, muito complexo, e sempre tentar colocar o prazo possível para concretizar isso. Por último ali, por exemplo, definir e promover cultura de valores na empresa. Então, você vai desenvolver uma pesquisa para avaliar 100% dos colaboradores da empresa e vai realizar 3 sessões, por exemplo, de brainstorm para definir a cultura da empresa. Eu tinha pensado também em um outro exemplo. Vamos supor que você tem uma loja aqui em São José do Rio Pardo e você tem o objetivo de ser a maior loja da região. Então, por exemplo, como você vai ser a maior loja da região? Você coloca assim, preciso abrir 5 filiais nos próximos 5 anos, por exemplo. Tá? Outro exemplo, você tem a mesma loja aqui em São José do Rio Pardo e o seu objetivo é aumentar as vendas da sua loja. Você vai investir em marketing, você vai criar promoções, você vai criar alguma coisa nesse sentido para prospectar novos clientes e tal. Nesses 2 exemplos que eu dei, tem um ponto. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Se você tem uma loja, você pode sonhar em aumentar as vendas da sua loja, ou você pode sonhar em aumentar a abrangência da sua loja. Meio que dá o mesmo trabalho, mas vai te levar para um outro patamar. Vou deixar aqui algumas dicas com base também no que eu vivi. Então, primeiro, tenha definido onde você quer chegar. Saber o que você não quer é tão importante quanto saber o que você quer. Evite distrações. É difícil às vezes, mas é uma coisa que é necessária. Distrações é o que mais tem, na verdade. Cuidado com comparações. A sua jornada ela é única e ela é só sua. Por exemplo, se você está meio perdido e você vê uma pessoa que está fazendo algumas coisas, ela está correndo atrás de alguma coisa para ela e você vê que está dando resultado para ela e você começa a fazer aquilo que a pessoa está fazendo, no final das contas você vai alcançar o objetivo da pessoa, você não vai alcançar o seu objetivo, entendeu? Então, cuidado com comparações. Não foque em decepções, aprenda com elas. Acontece, decepção acontece. É só virar a página, tira o que tem de melhor da decepção e vida que segue, tá? E dê valor às suas vitórias, comemore as suas vitórias. Se eu pudesse definir em uma palavra o que é o intercâmbio, todo o processo da pessoa que decide sair do país para aprender, para morar um tempo, para começar uma vida nova lá fora, eu definiria como propósito. É propósito. Porque não é fácil. Você vai ficar longe de família, você vai ficar longe de amigos, você vai literalmente começar do zero, você vai conhecer pessoas novas, você vai ouvir muito não, você vai
ouvi muita coisa, talvez você não queria, mas se você tem um propósito, você tem um porquê você está fazendo aquilo, isso não vai ser nada, entendeu? Você vai conseguir. O propósito é o motivo mais forte que te mantém de pé e te impede de desistir.